Olá, humanos, tudo bem? Hoje iremos iniciar a nossa aula falando do governo Collor. Lembrando que na última aula falávamos sobre o governo de José Sarney. Bom, em 1989 ocorre a primeira eleição no Brasil, direta, após 21 anos de governo civil-militar. Lembrando que as eleições de 1985 ainda ocorreram de forma indireta. Na ocasião, foram para o segundo turno os dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, representando os interesses do PT, e o Fernando Collor de Mello, representando os interesses do PRN. As primeiras propostas do governo Collor, que foi o então vencedor, ele propõe acabar com a corrupção, reduzir a inflação, acabar com os marajás e os funcionários fantasmas. Essa era a principal plataforma de governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Bom, em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello lança o Plano Collor, já no primeiro ano do seu mandato. E aí o que ele promove nesse Plano Collor, como uma das suas características? A demissão de funcionários públicos, congelamento dos preços e o que vai afetar a vida dos brasileiros, o bloqueio das contas nos bancos e a privatização de algumas estatais. Lembrando que nesse período, diante da proposta do governo Collor, ele entendia que para melhorar o serviço, pagar as contas do governo, era necessário fazer esse bloqueio das contas e a privatização de algumas empresas. Para você que tem mais de 50 anos, viveram na pele essa situação, esse quadro político e econômico ali no início dos anos 90, o que foi muito complexo. Lembrando que ali em 1986 e 1987 também nós passamos um aperto, o Brasil nunca trocou tanto de moeda como naquele momento, e aí o presidente Collor, mais uma vez, ele sai do Cruzado Novo, retornando para o Cruzeiro. Tá? O governo Collor, que é um macete, é uma informação importante, é considerado um governo neoliberal, e nesse governo neoliberal nós temos como principal característica, como está aqui no quadro, defende a não intervenção do Estado na economia e as privatizações. Seria uma das principais características de um governo neoliberal. Bom, o irmão do nosso presidente na época, o então Pedro Collor, fez uma denúncia, como está aqui no quadro, à revista Veja. Ele anunciou, fez a denúncia dizendo o seguinte, que existia um esquema de corrupção, desvio de dinheiro público, em paraísos fiscais, em contas em bancos na Suíça, e aí foi um prato cheio para a época, e a revista Veja fez a cobertura. E aí ele denuncia a corrupção, junto à revista Veja, envolvendo Collor e o tesoureiro da sua campanha, chamado Paulo César Farias, batizado na época de esquema PC. Bom, mediante esse plano Collor, que foi fatídico para a época, onde ele prendeu o dinheiro da população, o que causou uma grande revolta na época, é organizado também o movimento dos caras pintadas. Ou seja, alunos do ensino médio, alunos do supletivo, foram para as ruas reivindicar a saída imediata do presidente Collor do poder. E o interessante é que na época o presidente Collor, ele pediu para que o povo apoiasse ele, os estudantes de um modo geral, e saíssem numa campanha no outro dia, vestindo verde e amarelo e apoiando o seu governo. O que aconteceu? Os estudantes, os manifestantes na época, usaram camisas pretas com o rosto pintado com as cores da bandeira. Tá? E aí exigiam a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. E aí, mediante essa pressão, a essas características do governo Fernando Collor de Mello, o Congresso Nacional opta pelo impeachment, que significa impedimento do presidente Collor. Ele fez um esforço para tentar fugir de o impeachment, o que não foi possível. E, mediante ao impeachment, você, candidato, parlamentar, presidente, você fica suspenso, fica inelegível durante 8 anos. Ou seja, você fica fora do processo político durante 8 anos.
ok? Galera, humanos, não deixe de ativar o sininho, não deixe de me seguir nas redes sociais, tá ok? Conto com a sua força. E mediante essa aula de hoje, eu acho que nós merecemos um pagodinho, não é isso? Com vocês aí, um pouquinho de revelação.